Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Antes de eu falar sobre o nosso convidado, eu queria novamente reforçar que nós lançamos o nosso aplicativo, já está disponível para todos os usuários do Android. Então, se você é usuário do Android, por favor, vai lá na Google Play, baixa o aplicativo, você vai achar como XPXT. Baixando esse aplicativo, você vai ter acesso a todo o conteúdo do Experiências Extraordinárias, dividido pelas séries que a gente faz, séries CEO, séries Startups, Mulheres Executivas e muitas outras. E em breve, além de estar disponível para os usuários do iPhone, do iOS, a gente também vai ter outros podcasts dentro desse aplicativo. Podcasts produzidos pelo XPXT e outros podcasts. Então, vai ser um grande hub de conteúdo para vocês, vale a pena baixar. E toda vez que a gente lança um episódio novo, você vai ser informado através do aplicativo. Muito bem, então baixa lá o aplicativo, que está muito bacana e facilita muito a vida. E além de você poder assistir, você também pode escutar. Então facilita pra caramba a nossa vida para consumir o conteúdo que a gente gera aqui com tanto carinho e com tanta atenção. Então, eu queria falar um pouco do nosso convidado. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje o Hermano Pinto. O Hermano é diretor do portfólio de tecnologia e infraestrutura da Informa Markets. Ele é responsável pela FutureCon, a gente já vai falar o que é, calma. É um grande evento com mais de 30 anos de mercado, que será realizado nos dias 18, 19 e 20 de outubro, em São Paulo, no SP Expo, São Paulo Expo, que fica na Imigrante, se eu não estou enganado. A gente vai recapitular isso aqui com o Hermano, aqui em São Paulo. É um eventaço, esse ano tem pauta fantástica, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas o Hermano, ele é um executivo que tem larga experiência como executivo, é engenheiro eletricista, economista e mestre em administração de empresas. É um executivo sênior com habilidades avançadas de resolução de problemas, gerenciamento de projetos e comunicação, tendo atuado por mais de 25 anos na divisão de telecomunicações da Siemens em diversas áreas multifuncionais de infraestrutura e segmentos de negócios. Considerado um pensador estratégico equilibrado, com extrema confiança para enfrentar desafios táticos e alcançar eficiência operacional de longo prazo. Atuou por vários anos em Munique, com foco nos mercados da Europa, Oriente Médio e Américas. E hoje é uma das referências em grandes eventos como a FutureCon, AgriShow e outros que a gente vai falar ao longo dessa conversa que nós vamos ter aqui com o Hermano. Hermano, muito obrigado por você ter vindo aqui no Experiências Extraordinárias. Um prazer enorme te receber aqui. Temos muita coisa para falar aqui hoje. Tenho a impressão que vai ser um episódio fantástico, muita coisa que eu mesmo tenho muita dúvida. Metaverso, 5G, um monte de coisa. Mas antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse para nós, por favor. Rodrigo, obrigado por me receber aqui. É um grande prazer poder conversar com você e com toda a audiência, né? E apresentar um pouco da minha experiência, dessa experiência de muitos e muitos anos de estrada, né? E que mais recente na área de eventos, né? Então, te contando um pouco, né? Eu sou formado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP. Uma vez formado, entrei no Grupo Siemens, na área de planejamento de engenharia. E aí me aconteceu o primeiro fato curioso. Você me perguntou de algum fato curioso, né? Na minha entrevista de entrada, me perguntaram se você tem alguma matéria que você não gosta na faculdade. Eu falei, não gosto de circuitos elétricos. Adivinha qual foi o meu primeiro projeto? Assim, nós vendemos o primeiro sistema de fibra ótica, né? O pessoal acha que esse sistema ótico e tal era um sistema ótico analógico, né? Ou seja, o LED ele variava a luz, ele não era 0 e 1, era um sistema analógico, né? E a gente tinha vendido esse sistema para uma empresa de radiodifusão, a Radiodifusão do Paraná, Radipar, lá de Londrina, e o equipamento veio sem análise de circuito, e o cliente queria. O que aconteceu? Toca o Hermano lá, fazer análise de circuito, fonte de corrente, fonte de tensão, aquelas coisas. Isso no comecinho da sua carreira? Assim, minha primeira atividade, né? Assim,
Eu tive já digamos assim, um batismo de fogo, pegando um bandeirante sem pressurização até Londrina, que era uma aventura. A gente brincava que a gente entrava como passageiro e saía como sobrevivente, né? E também fazendo análise de circuito. Assim, mas foi ótimo, né? Passei lá 3 meses nessa... Eu comecei em São Paulo, na verdade, mas passei 3 meses nessa ponte Curitiba-Londrina, fazendo... o nosso laboratório era em Curitiba, eu tinha que fazer as medições lá em Curitiba e tudo, né? E voltava para o cliente para apresentar o projeto para eles, né? Então, passado esse período inicial, eu comecei a ter um relacionamento muito forte com a Alemanha, né? Por estímulo do meu pai, eu comecei a estudar alemão muito cedo, né? E quando eu entrei na Siemens, né, eu achava que falava muito bem alemão, depois eu fui ver que tinha que melhorar muito, né? Ainda bem que estava na Siemens, né? Exatamente. E eu comecei a fazer algumas viagens para a Alemanha em função de projetos que começaram a aparecer na minha carreira, né? Projetos como cancelador de eco para satélite, né? Uma área super legal, né? Que eu fui visitar algumas estações satélites importantes do Brasil, na época todas da Embratel, né? Do Pará, né? Lá do norte do Pará até Morungaba, aqui em São Paulo, né? E a gente desenvolveu um produto, né? Fazemos desenvolvimento também a 4 mãos, ou seja, Curitiba, e Munique, né? E assim por diante. A gente foi fazer vários projetos e tal. E um projeto muito marcante para mim foi quando nós implantamos o cabo submarino da Embratel. Esse cabo submarino da Embratel era uma coisa assim totalmente nova, né? Porque a gente se envolvia com o lançador de cabo da Cable Wireless inglesa, né? Junto com a nossa tecnologia alemã e a parte de cabo, né? Que tinha uma parte do cabo que era da Pirelli italiana, e o pessoal da Alcoa, que estava... Ou seja, grandes empresas envolvidas no projeto. E tudo. E um projeto de infraestrutura gigantesco, né? Porque você tinha que lançar o cabo, a costa brasileira que tem correntes marítimas muito fortes e tal. Então, um projeto muito interessante para engenheiro, né? Para engenheiro viver, né? E só curiosidade, já que você tocou nesse assunto, esse cabo você joga lá no fundo do mar, de uma ponta a outra do país, para levar telecomunicações de um estado a outro, é isso? Exatamente. A gente tem 2 tipos de cabo submarino quando a gente define a tecnologia de cabo submarino. O cabo transatlântico, né? Caramba! O transoceânico, né? Para não dizer que só no Atlântico, né? Que hoje você tem várias operadoras que fazem isso, ligando o Brasil à África, o Brasil à Europa, o Brasil aos Estados Unidos e tal. E o cabo costeiro, que foi esse caso, né? O cabo costeiro ele vai pela plataforma continental e ele vai pontuando as diversas cidades ao longo da nossa costa. Que legal! Então ele saía lá de Fortaleza, né? Que é o ponto, digamos assim, de grande conexão, onde estão grandes data centers, os cabos transoceânicos chegam lá, né? E ele ia até Montevidéu, né? Que é o outro ponto também de conexão mais para o sul. E ele vinha pontuando, vários, chegava aqui em Santos, chegava no Rio de Janeiro, passava em Recife, e assim por diante. E é claro, a nossa costa é uma costa bastante... com relevo, que a gente chama de morfologia, uma morfologia muito especial. Né? Mas então o cabo ele é lançado, mas ele não é lastreado, ou seja, o cabo fica solto lá embaixo. Né? Ele fica solto lá no fundo do mar. No fundo do mar. Né? Você não tem como lastrear o cabo. Né? Então você tem que fazer um projeto muito bem feito para que o cabo não seja levado pela corrente. Né? Que bacana. É realmente uma tecnologia muito interessante, né? E esses cabos costeiros, a Embratel implantou aqui no Brasil, na época ainda era Embratel, não Embratel estatal, né? Fizemos junto com a Cable Wireless, a Siemens, vários parceiros, a NEC era a nossa parceira também na parte sul do cabo, nós fazíamos a parte norte do cabo. E assim foi que a gente fez um grande projeto, que foi a primeira grande tecnologia digital de transmissão de longa distância que foi trazida para o Brasil. Primeiro com 140 megabits, depois a gente fez uma evolução que 155 megabits, estava te contando um pouco antes da minha primeira intervenção na FutureCom, foi justamente falando dessa transição 140-155, que é uma tecnologia PDH para SDH. E depois a gente foi ampliando isso, 622, hoje com o sistema DWDM, hoje os cabos que você tem saído do Brasil, seja o Monet, o da Angola Cables, uma série de cabos que chegam, já tem realmente capacidades gigantescas, né, de dezenas de gigabits, né, e que são, digamos, estão baseados nesse mesmo tipo de tecnologia lá de trás, só que cada vez mais você usando uma tecnologia chamada multiplexação por o comprimento de onda, onde você vai botando vários comprimentos de onda dentro da fibra ótica e aí você vai colocando vários tipos de informação lá dentro. Uma tecnologia muito legal, coisa de engenheiro e de físico. Que coisa legal.
Uma hora vamos falar só sobre isso, porque isso aí dá um episódio inteiro. Aí, tal, a gente foi com esse negócio, digamos, nós introduzimos o rádio digital no Brasil, trouxemos o rádio digital no Brasil. Tava brincando com também um colega que encontrei da Ericsson outro dia, jantamos juntos, né? Que a gente era somos grandes amigos hoje, já éramos na época e éramos grandes competidores. Era a Ericsson e a Siemens e a NEC, que tinham os grandes rádios digitais no Brasil, né? Nós fizemos uma implantação gigantesca, foi um projeto gigante que a gente fez, também de forma integrada, lá na Europa, com o Brasil, fizemos uma produção. E eu acho que uma informação importante para o pessoal é que a gente fala da tecnologia brasileira, existia um grande problema. A gente fez uma implantação na ANEC, que foi com a ANEC, que era o rádio, é a rota, até hoje, a mais longa do mundo, que saía de São Petersburgo até Vladivostok. A gente passava, nossa parte era de São Petersburgo até Novosibirsk, e de Novosibirsk até Vladivostok era a ANEC que fazia. E faltava um sistema de gerenciamento. Quem foi contratado para fazer o sistema de gerenciamento? Os engenheiros brasileiros de Curitiba. Que legal. Então, nós desenvolvemos isso, um sistema chamado OMPC, na época, né? Primeiro sistema de gerenciamento de longa distância. E isso foi feito por quê? Porque a Embratel, quando nos pediu para fazer o desenvolvimento aqui no Brasil, nós temos um problema no Brasil, claro, que é o rompimento de fibra, que é, digamos assim, queda de uma estação de rádio. Então, mesmo com uma quebra desse tipo, o sistema tinha que continuar funcionando. E esse sistema foi premiado mundialmente, né? E ele foi implantado na Rússia, na maior rota que já se construiu de rádio digital no desenvolvimento brasileiro, né? E são várias histórias dessa carreira de engenheiro, por isso que eu falo com boca cheia, né? Apesar de ter virado aos poucos cada vez mais comercial. Foram 25 anos dedicados a isso. Né? 29 ao todo. 29 ao todo. E aí eu até cheguei, realmente fui convidado para ser presidente mundial na unidade de negócio, unidade mundial de acesso sem fio. Na época ainda o celular era uma coisa ainda que estava começando. Né? Depois nós fomos incorporados, essa divisão foi incorporada dentro da divisão de celular da Siemens. Né? Aí o pessoal deve lembrar da Siemens Mobile, né? Na época da Fórmula 1, Real Madrid, tudo, a Siemens Mobile. Né? E nesse período, então, fiquei na Alemanha, tocando, como você citou, eu compus um time internacional lá, foi muito gostoso, né? Tinha brasileiros, argentinos, nós tínhamos, o meu diretor de vendas era um norueguês, nosso diretor financeiro era austríaco, né? E foi um time multicultural, multicultural, multipaís, Que legal. A gente até brincava, o que menos tinha no time era alemão. A gente estava em Munique, né? E tinha um grupo forte na Itália, nosso grupo de RF ficava na Itália, né? Um grupo em Israel também muito forte, né? Eu ia muitas vezes a Tel Aviv. E realmente foi uma experiência muito interessante essa daí, de ter uma gestão mundial de um tema. E isso me trouxe muita informação nova para eu depois, no meu retorno para o Brasil, que foi quando a gente começou a ver a implantação dos primeiros sistemas 2G, né? O GSM, pessoal... Lá no comecinho mesmo. Né? E até foi uma história interessante, né? Nós estávamos fazendo uma implantação, dentro da minha área, eu tinha uma área de telecomunicações embarcadas, né? Que a gente fazia comunicação em GSM para trens e aviões, né? E nós ganhamos um projeto no México, né? Para a Ferromex. Né? E esse projeto de telecomunicação embarcada para trens, né? A gente estava levando para o México, e eu tive a oportunidade de conhecer o presidente da América Móvel, né? O presidente do Grupo Carso, o Carlos Slim. Né? Um dos maiores milionários do mundo e dono do Grupo Claro. Né? E nessa época, né, a Claro tinha acabado de comprar a BCP em São Paulo, no Mundo Globo, na verdade na América Latina, a Bell South Corporation, foi comprada por toda a América Latina, e as operações tinham que ser incorporadas dentro da operação que na época chamava-se Telecom Américas, não era no Claro, veio depois. Né? E aí ele falou assim, aquele brasileiro que estava lá na Alemanha, projetando para aquele... Vocês não podem trazer para o Brasil para ele tocar na América Latina nossas implantações? E foi assim que eu voltei para o Brasil. Aí você voltou para o Brasil. Voltei para o Brasil. Eu estava tudo pronto para morar, inclusive na Rússia. Tudo pronto para morar em São Petersburgo. Eu estava com um contrato pré-assinado. Mas aí eu realmente, eu vou lá, vou voltar e tudo. Era um belo projeto também. Aí nós fizemos implantações no Brasil, fizemos implantação no Paraguai, na Argentina, no Chile, Colômbia e até no México. Uma pequena instalação, que o México era, digamos, dominado pela Ericsson, né? Mas a gente fez uma pequena instalação lá em Toluca. Né? Mas foi um momento muito interessante, né? Porque a gente estava começando a ver as dificuldades da infraestrutura brasileira. Eu aprendi muito na época com engenharia civil, de contratação de obras, porque
boa parte, o pessoal, às vezes, quando a gente fala assim, vamos botar uma estação rádio base, vamos colocar o sistema para funcionar. Só que isso sempre precisa de um prédio, você precisa de uma torre, você precisa de uma antena, você precisa de um elemento físico, precisa da fibra ótica ou do cabo, né? Na época era um cabo ainda, mas uma fibra ótica, né? Conectando aquilo a algum lugar, né? Porque o pessoal acha que joga na nuvem. Né? Joga na nuvem, a nuvem não é aquele algodão doce no céu. A nuvem Vou falar igual um amigo meu falava no começo de nuvem, e se fizer sol? E se não tiver nuvem, como é que faz? Exatamente. Então, o que acontece é que a gente tem que conectar essa nuvem de algum jeito, né? E a conexão também é com cabo ótico e tal. E a gente sabe como é difícil você furar uma rua em São Paulo ou numa cidade, conseguir uma licença. Tem um amigo meu, nessa época de projeto, né? Que nós implantamos uma torre lá em Ubatuba. E era uma torre que a gente comprou, uma torre camuflada, não sei se já ouviram falar disso, uma torre camuflada que ela parecia uma árvore. Nós compramos essa torre na África do Sul. Essa torre custou $1 milhão. Uau! $1 milhão. Ela parecia uma árvore. Parecia uma árvore. Porque o IBAMA tinha solicitado, não pode interferir com a paisagem lá na entrada de Ubatuba. Então era uma torre chamada camuflada. Ela tem esse nome. Hoje em dia essa tecnologia é muito dominada tanto pela África do Sul quanto pela Turquia. São dois grandes polos de fornecimento desse tipo de tecnologia. E aí a gente comprou essa torre, né? Fizemos a implantação. Sabe quantos anos levou para o licenciamento final acontecer? 17. Uau! Pois é. Esse amigo mexicano, né, que era na época do projeto da Claro, ele me ligou uma vez do México, mano, finalmente saiu o nosso licenciamento da torre lá de Ubatuba. 17 anos depois. 17 anos depois. Né? A gente implantou lá em 2000 e aí ela ficou sem uso? Não, ficou sendo usada. Tá. Entendi. Sem a licença final. Né? Caramba, mas a licença final, para conseguir todos, aquele da prefeitura, do IBAMA, do como é que chama? Do patrimônio histórico. Então, foram 17 Isso anos. porque vocês fizeram o que precisava. O investimento necessário. Então, isso mostra como realmente é difícil você implantar redes. E por isso que eu tenho um trabalho muito, muito forte junto com associações do setor de telecomunicações para a gente mostrar isso. A gente tem um grupo de trabalho, eu sou diretor lá na Fiesp, a gente tem um grupo de trabalho na Fiesp somente para essa questão de postes, para a parte de passagem de cabos, que é uma coisa que a gente precisa conscientizar. Quantas vezes eu não fui para assembleias legislativas, né, Criciúma, por exemplo, para mostrar que radiação de frequência não mata ninguém. Né? Ainda mais a radiação de frequência de miliwatt. Quando alguém fala que uma radiação de frequência de miliwatt para um engenheiro causa... Fala assim, pô, meu amigo, quanto você acha que tem uma antena de AM? Né? Que são centenas de quilowatts. Né? E é isso para ninguém reclama, né? Vai reclamar do celular. Quer dizer, tem umas coisas aí que a gente tem algumas... Como que eu diria, barato. Algumas coisas assim desse tipo. E aí a carreira foi seguindo, tudo até que fui chamado para... saí da Siemens, aposentei, fui trabalhar como consultor, trabalhei com algumas empresas, né? E eu estava fazendo uma consultoria para uma empresa chinesa. E aí o fundador do FutureCom me chamou para... Eu já tinha sido conselheiro do FutureCom no passado, né? Para ele fazer o repasse do FutureCom. Eu entendi, por que Laudalio e tal? Aí ele falou assim, não, porque eu vendi isso para um grupo inglês. Eu vendi o evento, eu vou completar 70 anos, eu quero me aposentar, e eu vendi o produto. Só que eu quero botar em mãos que eu conheço e confie, né? Aí ele que afinal de contas já tinham quase 30 anos, né, de feira. Pois é, e eu conheci o Laudalio há muito tempo, na época que ele ainda era engenheiro de comutação da Telepar, e eu o recebia na Alemanha, nos períodos de treinamento. Né? Então, eu já o conhecia há muito tempo, né? Lá em Munique. E aí deu certo, até o Marco, que é o presidente lá da Informa, né, que é para a América Latina, ele falou, eu falei para ele, eu não sou um cara de evento, hein? Eu sou engenheiro, negociador, project manager, mas eu não sou um cara de eventos. Ele falou, não, e pessoas que entendem eventos a gente tem aqui dentro da Informa. E realmente é uma experiência única, né? Estou aprendendo muito com a equipe de marketing, com a equipe de comunicação, equipe de BI e tudo. É uma equipe que eu confio muito, gosto muito de trabalhar com eles e tudo. É uma abertura muito grande. Eu tenho uma liberdade muito grande de negociar várias coisas. E ao longo do tempo, a gente foi fazendo, a Informa foi fazendo várias aquisições. E hoje eu sou responsável por todo o núcleo de infraestrutura. Que são
diversas feiras, diversas atividades. Exatamente. Então, hoje a gente está com 5 segmentos, né? Uhum. A gente trabalha com o varejo, meio de pagamento, né? A gente tem uma parceria muito legal com a Associação Brasileira de Franquias. É um evento muito legal, é uma relação muito legal. A gente aprende, tem muita tecnologia em varejo também, né? A gente tem que ter isso em mente, não é só não é só o software em si, mas tem muita tecnologia no comportamento, de como que você trata e tal. Depois a gente tem um outro grupo que cuida de energia. A gente tem embaixo desse grupo o canal Energia, que é um dos canais de mídia mais valorizados do Brasil. A gente faz eventos muito importantes para o setor. Vamos fazer, em paralelo com o FutureCon, o Brasil Wind Power, que é o grande evento da indústria eólica brasileira, que está bombando. Que legal. Né? Quem já viu as últimas falas do Paulo Guedes, você vê, ele fala realmente, ele gosta de falar de eólico, e vale a pena mesmo. Mas a gente tem evento para biomassa, para solar, para todas as energias renováveis, né? Assim como também a gente está agora desenvolvendo eventos para a área de offshore, junto com as empresas petrolíferas, né? Que têm interesse de investir no eólico offshore. Aí a gente tem um outro segmento, que é a área de construção, né? Que a gente tem a parte de construção pesada mesmo, né? A parte tanto de infraestrutura quanto a parte residencial. É um evento chamado Concrete Show, com várias marcas paralelas, né? A gente tem um relacionamento muito forte com vários institutos, como o Ibracon, Instituto Brasileiro de Concreto, associações, né? E que a gente trata muito hoje com a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que também é parceiro no FutureCon. O Igor, que é o presidente da agência, vai estar conosco lá, sobre tecnologias tipo BIM. Build Information Model, né? Que é uma tecnologia nova, porque para engenheiros que estão nessa área de tecnologia é muito legal, porque você monta os gêmeos digitais. Você, em vez de você ficar lá na mesinha só projetando, você monta o gêmeo digital e aí você pode fazer projeções, forecast de material, você pode fazer uma série de coisas. E hoje tem vários fornecedores de tecnologia, muitos brasileiros, né, que trabalham não só na área de construção, mas também na área de infraestrutura em geral. Então, nós temos esse foco dentro da Concrete Show, com o desenvolvimento de tecnologias de concreto, tecnologias de materiais e tecnologias que a gente chama de Construtex, né, que estão cada vez mais entrando nesse mercado, além da parte de maquinário, claro, né, que é muito importante no setor. Depois a gente tem o setor de logística e transportes, né. Eu acabei de voltar de Berlim. Eu estive visitando a Inotrans, né, que é o maior evento de mobilidade ferroviária do mundo. Né? É um evento gigantesco, são 28 pavilhões, é um negócio gigantesco. Né? Vocês têm ideia, o FutureCon trabalha com 2 pavilhões. E já é enorme. Isso, já é grande. A Intermodal nós trabalhamos com 5 pavilhões. Né? Caramba! Apenas a AgriShow, que eu acho é maior, a AgriShow tem uma área maior que o Vaticano. Né? Sério? A AgriShow é gigantesca. Quem não foi, vale a pena. É um show. Né? Realmente... aqui em São Paulo? Não, em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. Numa fazenda lá em Ribeirão Preto, que, por acaso, o gerente operacional do FutureCon é o mesmo que cuida é o mesmo gerente operacional. Eu brinco com ele, né, Ricardo, né, que ele até se casou lá, né? Tinha que casar, conhecer a menina lá, né? E passar meses lá. Meses lá organizando, né? E não, cuidando que a gente tem uma plantação, tem uma série de coisas ali dentro, né? Olha que legal. Fazenda, né? Bom, voltando. Então, na área de logística, e a gente tem a Intermodal, que é o maior evento da América Latina, o Intermodal South America, que é o maior evento da América Latina de logística. A gente tem todos os grandes operadores logísticos lá dentro, né? E aí temos a Negócio Sobre Trilhos, que cuida da parte de ferrovia. E eu acabei de fazer uma palestra na AEMESP, né, que é a Associação dos Engenheiros do Metrô de São Paulo, falando sobre o Ferrovia 4.0. Estou trazendo esse tema porque é muito próximo do FutureCon, né? Onde eu falo de gêmeos digitais, da parte de realidade aumentada, customer experience voltado para a parte de trens, a parte de uso de inteligência artificial para você fazer previsão de manutenção preditiva, tudo isso para a ferrovia. Quando a gente fala isso para a ferrovia, vale para todos os segmentos industriais também. Né? E, por fim, a gente chega no FutureCon. Né? Na parte de tecnologia e telecomunicações, é um evento, como você disse, de quase 30 anos. Com esse nome, ele tem 22, 23 anos. Né? Ele começou lá atrás como Seminário Internacional de Telecomunicações, né? Quando foi criado pelo Sistema Telebrás. Né?
E aí faz os 30 anos efetivamente. E aí a gente tem cada vez mais marcas em conjunto com o FutureCon. A gente tem o ForCorp, que é voltado para o mundo corporativo. A gente tem o FutureJude, para tecnologia, para o mundo jurídico, né? Que é um mundo, como eu estava falando para você, daquela startup, né? LegalBots, onde você analisa até o perfil do juiz. O juiz para escrever de acordo com... Exatamente, né? Então, inteligência artificial usando assim, né? Aí a gente tem o FutureGov, que é muito voltado tanto para a governança de TI das cidades, né, que é cada vez mais importante isso, mas para Smart Cities, né? A gente tem várias ações de Smart Cities também correndo dentro do FutureCon. E a gente tem o Future Payment também, que cada vez mais a meio de pagamento, todo mundo já ouviu falar de Bitcoin, todo mundo já falar de NFT, de metaverso, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem uma série de coisas que a gente traz dentro do Future Payment, né, com, digamos, tanto para a operação em si, como também para tecnologias associadas a meio de pagamento, né? Então, tudo isso é o, digamos, que a gente convoca, que a gente tem lá dentro do FutureCon. Uma pergunta, que hora você dorme? Já me fizeram essa pergunta também, porque além disso... me perguntaram se porque agora eu entendi por que você é o Google das tecnologias, das feiras. Meu, é muita coisa, cara. Porque além disso eu também escrevo, né? Então... você tem um artigo que você estava mostrando, depois eu quero divulgar aqui para o pessoal. Mas falando um pouco, eu queria abordar 2 temas especificamente com você, irmão. Eu queria falar um pouco dessa questão do 2G, 3G, 5G, 6G, que eu já sei que vem por aí. E eu queria falar também um pouco de metaverso. Vamos começar pelo metaverso. Afinal de contas, que raios é esse treco de metaverso? Porque eu escuto falar o seguinte, eu ouço falar que tem terreno virtual, que o fulano de tal foi lá e pagou não sei quantos milhões num terreno virtual. Eu ouço falar que as marcas estão investindo milhões e milhões. Então, pegando um pouco do teu conhecimento e dividindo aqui com as pessoas que estão assistindo a gente, que talvez tenham essas dúvidas também, o que é o metaverso? Tá, vamos lá. Primeiro, o metaverso é um universo paralelo, sem dúvida isso. Só que eu divido o metaverso em 2 grandes blocos. O metaverso voltado para o consumidor e o metaverso voltado para as empresas. Né? Eu acredito muito, veja só, é uma questão agora digamos, a gente sabe que as pessoas estão acostumadas a fazer joguinho, avatares, uma série de coisas, né? Isso, para mim, é o metaverso B2C. B2C. Né? E que realmente é onde você vê esses grandes movimentos e tudo. O Facebook, né? Nosso parceiro lá dentro do FutureCon, né? Que vai estar lá dentro conosco, né? Que mudou até o nome para Meta. Meta. Em função de que ele percebeu que o público jovem estava largando o Facebook, indo para outras mídias, né? Agora estão largando até o Instagram, indo para TikTok. E coisas que vão aparecer aí. E tal, não sei o quê, né? Mas o fato é que eu até hoje ouvi o Carlos Aros, lá da PAN, né? Falou um negócio interessante. Quando os pais chegam na ferramenta, os filhos saem. É exatamente isso. Aí, quando o pai pede amizade, pronto. Já era. O cara falou, agora não dá mais para brincar. Então, o metaverso tem muito isso, né? Tem essa questão do público, do público. E o pessoal, digamos assim, meu filho já é dessa geração, criada com joguinho e tudo, está muito acostumada a gadgets e assim por diante. Nossa, até fiz até um debate lá na FIA, nossa vizinha de prédio, com um grupo de pessoal de esportes. Né? E é gigantesco o volume de grana que se você movimenta na área de esportes. Né? E muito está associado à parte de gadgets, efetivamente. Né? Seja virtuais, sejam físicos. Né? Então, é uma grande indústria. Eu acredito efetivamente que é um espaço que, quando você fala, vou comprar um terreno, aí você tem a grande valorização. Agora, vamos para um mercado que eu acho que é o que a gente mais foca, que é o mercado B2B. Né? Eu acredito que o metaverso é uma grande ferramenta de venda. Imagina você, assim, quando você vai vender uma coisa para um cara que entende de tecnologia ou entende de um produto, é muito mais fácil. Mas uma grande parte do mercado não tem esse conhecimento. Então você vai vender, por exemplo, uma máquina agrícola para um fazendeiro. Né? Uma coisa, você leva ele lá no AgriShow, mostra a máquina e tal, não sei o que, mas o cara assim, quer fazer test drive, quer fazer um monte de coisa. Assim,
essas coisas não são tão fáceis de se fazer com uma máquina digamos, de R$1,5 milhão de reais, né? Gigantesca. Que você precisaria de né? Ou uma coisa com um avião, outras coisas mais. Aí você tem os simuladores. Né? Os simuladores não deixam de ser um tipo de metaverso. E o metaverso, na verdade, você amplia as possibilidades de você fazer a imersão, e a grande palavra do metaverso é a imersão. Você trazer aquele usuário como se ele estivesse realmente em cima daquela máquina. Realmente olhando, onde você coloca a plantação dele. Assim, você faz uma simulação da plantação dele, da terra dele, da cultura que ele estava falando. Porque uma coisa é você fazer colheita de milho, outra coisa diferente é você fazer colheita de café. Né? Então você traz para aquela realidade dele e você mostra para ele como é que aquilo está interagindo, como é que é a facilidade de interação, como é que você permite, digamos assim, abre possibilidades para o vendedor de mostrar as facilidades. O que a gente chama, quando a gente trabalha em vendas, né, a proposta de valor do teu produto. Né? Então, o metaverso ele abre possibilidades gigantescas. Isso seja para o agro, como eu falei, seja para a indústria. Imagina você vendendo uma extrusora de plástico. Como você explicar para um cara uma extrusora de plástico? Você tem na feira, você mostra lá os produtos, né? Mas quando você traz o cara para o metaverso, ele começa a falar, mas extrusora de plástico basicamente vive de energia e elemento químico, né? Basicamente são os dois. Aí o cara falando, mas como é que eu posso fazer uma economia de tanto de energia? Como eu trabalho na energia, eu tenho essa pergunta. Lá no metaverso você consegue simular coisas. Né? Você consegue mostrar certas coisas para o cara que você, na prática, teria muita dificuldade. Você consegue? Claro que você consegue. Um bom vendedor faz. Mas você... ia custar tempo, dinheiro, enfim. Então, por isso eu falo, quando você tem uma venda consultiva, que é essa venda de B2B, venda de longo prazo, de grandes elementos, com grande capital envolvido, o metaverso pode ajudar muito. E o segundo grande ponto, para mim, é treinamento. O metaverso ele permite você realmente treinar de uma forma muito mais interessante. Né? Nós temos um caso dentro de um outro evento nosso, hospitalar, né? Que foi feito por algumas startups em conjunto com um dos nossos... a Deloitte, vou colocar o nome da Deloitte aqui, onde a gente analisa... Quando a gente viu na pandemia muito isso acontecer. Por melhor que a equipe médica e a equipe de atendimento hospitalar esteja treinada para o paciente, ela é pouco treinada para os parentes do paciente. Então foi muito interessante esse metaverso que foi criado com gamificação, mostrando como é que deveria ser o atendimento do acompanhante, porque muitas vezes o acompanhamento está mais desesperado do que o próprio paciente. Então, através de um metaverso, através de uma gamificação, foi feito um produto muito legal. Né? Onde, digamos, você treinava toda a equipe de atendimento, desde o rapaz que pegava o carro lá no valet, né? Ou do estacionamento, onde você vai deixar o carro, até a menina que, digamos, está falando, olha, você não pode entrar no quarto, só pode uma pessoa por vez. Né? E tal. Ou aqui na UTI ou na CMTI não pode. Tal, isso aqui. Então, todo um treinamento, e aí, como gamificar, ou seja, incluir a pessoa, essa pessoa sendo treinada, ela estava imersa dentro das situações, e se ela cometia um erro, o programa, já com inteligência artificial, já promovia outras situações, para que ela mesmo percebesse, porque o melhor treinamento que tem é quando você percebe o seu próprio erro. Exatamente, você aprende com erro, né? Aprende com erro, né? Só que nesse caso é o erro virtual. Erro virtual, você não está errando com o coitadinho lá que está lá preocupado com a mãe, que estava lá com a minha mãe no hospital, eu vi que essa situação é difícil, né? Porque você está emocionalmente abalado. Claro. E aí você fica... E eu acho isso muito legal no metaverso. O metaverso também... Então, por isso que eu divido muito claramente o metaverso nesses dois segmentos. O B2B, vamos vender produto, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer... Mas tem o metaverso disso, de você fazer vendas consultivas de forma muito mais assertiva e o treinamento. Você treinar pessoas, comportamentos, treinamento cultural. Né? Eu mesmo, quando eu mudei para a Europa, nós fizemos um treinamento cultural. Claro. Assim, hoje... Digamos, no mundo global, o jovem fala assim, eu quero me candidatar para uma vaga na Arábia Saudita. Assim, vai ter que aprender os hábitos, minimamente vai ter que aprender os hábitos de lá. O metaverso pode ajudar muito nisso. Porque ele comete erros, o metaverso, cuidado. Cuidado aqui. volta gamificado, volta uma casinha ou duas casinhas, ou volta para o início do jogo. Né? Porque se você fizer isso, só está degolado. Ô, irmão, primeiro, assim, muito clara a sua explicação. Acho que fica bastante transparente quais são as aplicabilidades de fato, né, do metaverso. Agora, uma opinião pessoal.
Queria que você compartilhasse com a gente. Escuta-se muito falar se o metaverso vai para frente, não vai para frente, né? Eu vejo muita empresa investindo bastante, outras falam, não, isso não vai. Se você pudesse arriscar um palpite, né? Você acha que vai para frente e em qual desses pilares que você falou que você acha mais provável que o metaverso realmente se desenvolva mais? Eu sei que é uma pergunta de $1 trilhão, mas chuta aí uma percepção sua. Olha, para quem trabalha com tecnologia, sabe que a tecnologia, a gente sempre lembra das tecnologias que deram certo. Sim. A gente esquece das tecnologias que deram errado. Né? Mas muitas das tecnologias que deram errado, elas foram transformadas e o próprio 5G é uma tecnologia transformada. Uhum. Se você olhar na prática, né, o que tem lá dentro, né, modulação FDM, tecnologia de codificação, de codificação, de modulação por codificação e tal, são várias tecnologias de coisas que apareceram e que morreram. Eu mesmo, nós tínhamos um grande produto, instalamos aqui em Chapecó, né? Caríssimo, né? O terminal custava $8 mil, né? E morreu, né? Wireless Local Loop, para quem lembra na época, tá? Só que outro negócio, essas tecnologias, elas trazem ensinamentos. Então, voltando à sua pergunta, no metaverso. O metaverso do jeito que está, veio para ficar? Eu acho que conceitualmente sim, mas não isso que a gente está vendo. Tá? Eu, pessoalmente, eu não acredito nos NFTs, por exemplo, né? Os tokens. Né? Acho que isso é legal, fizeram e tudo. Tem muita gente que investiu nisso, vai perder muito dinheiro, né? Porque, efetivamente, não é exatamente a moeda que digamos, que precisa no metaverso. Né? Você tem outras formas de você fazer o que a gente chama de trazer receitas ali. A transação em si. Né? Você tem outras formas de você fazer. Então, eu acho que esse é um modelo que vai precisar ser revisto. Tal. Agora, tudo leva... E aí entra negócio não só na questão tecnológica, né? Quando a gente fala do 5G ou o próprio 6G, que a gente pode vir falar depois. Né? Eu quero falar também. Né? Com a criação do Web 3.0, que você cada vez mais você pode efetivamente criar situações de metaverso cada vez mais, onde a sua imersão realmente se torne cada vez mais real. Né? Eu, pessoalmente, acho ainda que no B2B a gente tem alguns caminhos muito claros a serem trilhados, mas no B2C eu ainda tenho algumas dúvidas né, de quais são os caminhos a serem trilhados. E eu, pessoalmente, acho que esse modelo que a gente tem hoje não é um modelo que a gente vai ver daqui 5 a 10 anos. Vai evoluir, né? Vai evoluir para algum outro caminho. Né? Mas a questão metaverso, a questão digamos assim, dessa imersão, porque as pessoas estão cada vez mais... digamos, abertas para esse tipo de coisa, né? Apesar de eu, digamos assim, eu vejo claramente nos nossos eventos, né? Esses 2 anos do pessoal longe, né? O pessoal está ávido pelo relacionamento. Né? Ávido pelo Todos os eventos estão bombando de um jeito. Todos eles estão na faixa de 20%, 30% do que a gente tinha em 2019. Né? Então, realmente é um volume muito grande de gente querendo, realmente. Porque o ser humano é gregário. O ser humano quer essa relação, quer o olho no olho e tudo, não sei o quê. Agora, o entretenimento não necessariamente precisa. Então, aí entra algumas experiências. A gente estava falando assim, por exemplo, se você não tem grana para fazer uma viagem pelas ilhas gregas, você pode fazer uma viagem pelas ilhas gregas pelo metaverso. Né? E aí um dia, até aquele negócio, aquela história, eu lembro disso, meu pai e minha mãe, a primeira viagem que eles fizeram internacional, né, eles olhavam, nossa, parece aquele postal que você mandou. Né? Então, o postal era um tipo de metaverso, se você olhar. É verdade. O cara, eles se imaginavam ali, né, ali no Vale do Reno, né, nos castelos. Aí quando eles estão passeando realmente pelo Reno... Olha, eu vi. Eu vi. Vai ser a mesma coisa que o metaverso. Então você vai poder fazer uma viagem pelas ilhas gregas, ou uma viagem ou até uma viagem na história e tal, não sei o quê, né? E isso é uma coisa que também eu percebo que na área de turismo, e por isso que uma das câmaras que o Ministério da Ciência e Tecnologia propôs como câmara adicional, a gente já tem 4 câmaras de IoT e tecnologia dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é a Câmara de Indústria, de Agro, de Cidades e de Saúde. A 5ª Câmara é de Turismo, justamente porque tem muito que o turismo pode ganhar com tecnologia. Metaverso. E metaverso é uma grande solução. Muito legal. Falando dos 3Gs, 4Gs, 5Gs, 6Gs, aproveitando o seu conhecimento. O que eu conheço disso, né, como um leigo absoluto, é que quanto mais Gs, mais velocidade, mais eu consigo ver os meus vídeos
de uma forma com melhor qualidade, sem travar e tal. Explica pra gente primeiro o que é isso, né? O que são os 2Gs, 3Gs, 5Gs, e como é que isso evolui na sua opinião? Eu sei que você já me falou que já está o 6G aí já é uma realidade, né? Vai ter 10G no futuro? Vai ter 15G? Como é que é isso? Olha só. Primeiro que recentemente eu fiz uma palestra lá na Sociedade de Engenharia e Televisão com foco muito na questão da mídia, né? Com estudos virtuais e outras coisas mais, onde realmente o 5G traz uma grande revolução. E eu acho que essa talvez seja a primeira forma de a gente chegar. Quando nós passamos do 1G, porque ninguém fala do 1G, né? 1G era o analógico. E a gente era lá no começo, em 1990 Isso, quando o pessoal fala daquele tijolão da Motorola, tal, tinha fila para ter a linha telefônica. Isso, a linha custava 5 pau, isso. Né? Aquelas coisas, né? Aquilo lá era analógico. A bateria não aguentava, você falava meia hora, acabava a bateria e tal. O pessoal deve falando que isso é do pré-histórico, né? A gente brincava se o telefone era um telefone uma arma, porque se alguém te atacasse... Na época o bandido não roubava, né? Porque você pegava e batia aquilo na cabeça do cara. Né? Então, ali do 1G pro 2G, a gente teve uma primeira grande disrupção, né? Que é a disrupção do analógico para o digital. Né? Por isso teve lá naquela época a questão das migrações das linhas. Eu me lembro disso. Lá em 90 e, sei lá, 99, por aí. Até um pouco antes. Um pouco antes. No celular foi um pouco antes. Né? E foi quando foi criado o Telesp celular, Telege celular e tal, não sei o quê. Onde as empresas ainda eram estatais, mas foi feita uma cisão, né? Desse mundo celular. Né? Eu lembro, né? Assim, poxa, é a primeira vez que a gente fez uma conexão com o celular, o celular vinha numa malinha. Era uma mala. Ela pesava uns 4 quilos. Negócio, só de bateria, praticamente. Né? Tanto que a gente tinha 3 tipos de celular. Tinha o celular transportável, que era o que andava no carro. Né? Tinha o celular... como é que chamava? O celular... era transportável, o portátil, que era o da malinha, né? E o móvel, mas o móvel era conectado, digamos, com um fiozinho. Você não podia sair daquele lugar, né? Então era uma outra realidade. Então, aí a gente teve a grande disrupção, quando a gente passou do analógico para o digital. Aí a gente veio evoluindo, 2G, 3G, sempre colocando mais dados. Eu sempre falo, 2G qual foi a grande introdução do 2G? Eu tenho até um artigo que fala sobre isso. O 2G foi voz. Né? Fazendo voz e tal. Aí veio o 2,5G. O pessoal não fala, mas é o GPRS. Aí a gente incluiu dados lá GPRS. Dentro. Né? A gente botou os dados. Primeira vez que, olha que legal, tô conseguindo acessar a internet. Né? Dava meia hora para baixar uma página, mas dava para ver. Né? Mas você passava e-mail, né? Aí veio os Blackberries. As mensagens. As mensagens e tudo, não sei o quê. Aí passou mais um período, veio o 3G. O 3G foi uma evolução do 2,5, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala. Por que tem os meios? Agora mesmo a gente estava com o 4,75G. Né? Por que isso? Porque muitos avanços tecnológicos que a indústria traz, e as operadoras querem esperar um pouco para introduzir, porque ela quer introduzir o pacote já completo, não dá tempo. Então o pessoal tem que trazer. Então, quando, digamos assim, foi introduzido o 2,5G, eles trouxeram o pacote de dados do 3G para dentro do 2G e virou 2,5G. Até que, digamos, eles conseguiram evoluir a parte de voz para o 3G, né? E aí você criou o 3G. Aí veio o 4G, mesma situação também que se criou e tal. Porque a operadora tem que fazer um investimento grande, né? De rede, de antena, de tudo isso, né? Exatamente. Então a gente tem que olhar isso também, em termos na linha do tempo, que o investimento tem que fazer sentido. Né? E, claro, quando o mercado começa a comprar, né? Começa a querer aquilo, fala, opa, fez sentido. Tal. Vamos fazer. E a gente tem um elemento que a gente sempre fala assim, o que comanda no mercado de massa é isso aqui, é o aparelho. O aparelho comanda. Por mais que você tenha a rede, se você não tiver o aparelho, você não vai usar a rede. Não vai usar a rede. Então, isto é, digamos, uma regra do mercado. Tá? Então, quando aparelhos competitivos aparecem, que todo mundo pode comprar, ou empresas podem começar a confiar no aparelho, tudo, o mercado, pumba, explode. Tá? E esse é o grande tchanda dos Gs. Agora, o que aconteceu com o 5G? Até eu brinco, até o 4G, nós tínhamos um mundo bidimensional
apesar de você ter as 3 dimensões sempre, né? Que as 3 dimensões quais são? Você tem a capacidade, né? A multiplicidade de elementos cobertos, né? E a questão da latência. A latência sempre existiu. A latência o que é? É o atraso na comunicação. Né? Sempre existiu, vem melhorando, mas, digamos assim, nós nunca, até o 4G, a latência que a gente conseguia fazer, ela não permitia que você fizesse grandes aplicações. Né? A latência é aquele atraso que tem entre você, eu falar com você, e eu escutar. Você ouvir e eu conseguir pegar a tua resposta. Considere isso com uma máquina. Então, a máquina manda um comando, né? Tá, um carro. Identifica aquele carro autônomo, né? Identifica que tem uma barreira na frente, ela manda para o computador lá frente. Tem uma máquina, o que eu faço? Aí a máquina lá atrás, o data center, fala, pare. Se essa latência for demais, ele vai bater. Vai bater. Vai bater. Né? Então, basicamente, é isso a latência. Tá? Então, o 5G, ele traz uma grande... Digamos, ele traz pela primeira vez essa terceira dimensão. Por isso que eu chamo de uma arquitetura de 3 dimensões. Né? Então, você tem toda a parte de capacidade, volume de dados que você consegue trafegar, o volume de informações que você consegue coletar, e por isso que a gente entra na questão do IoT, da internet das coisas, onde você consegue, hoje, se calcula que as pessoas, em média o usuário usa 1 ou 2 wearables. No futuro, o wearable é aquilo que você usa para medição, sei lá, de... Nós todos temos um wearable aqui que é esse aqui que mede, que mede quantos passos você andou. Certo? É um wearable. Tá o tempo todo medindo. Né? Então não precisa ser só um reloginho. Né? Mas você tem hoje já em questões que você, digamos, pessoas com Alzheimer, que tem a dificuldade, que tem um chip colocado e tudo, não sei o que, a pessoa faz um pouco de ficção científica na coisa, né? Mas são coisas que acontecem, que tem, né? No futuro, se calcula que uma pessoa vai ter de 9 a 12 wearables, né? No futuro próximo, daqui a 5 anos, tá? Em média. Assim, tem gente que não vai ter nenhum, então tem gente que vai ter 25. Né? Caramba! Isso tudo que acontece, aumenta o volume de informações. Quem trabalha com radiofrequência e tal, sabe, digamos, que você começa a receber várias fontes de informação, você precisa ter lá no receptor, você tem que ter formas de você fazer identificação do que cada coisa, né? Então, quando você carrega demais a rede com muitas informações, você começa a ter interferência, você começa a ter o que a gente chama de colisão, né? Que as informações não chegam de forma adequada, e isso acaba atrapalhando a comunicação. Então, o 5G também ele aumenta muito para mais de 1 milhão de componentes por quilômetro quadrado, né? Que você consegue começar a conectar. E isso acontece através de uma tecnologia de antenas, que a gente chama de MIMO, né? São microantenas que tem. Quando você olha agora as antenas, na verdade, quando você está olhando um painel de antena hoje, você fala, aquilo é uma antena. Não, são centenas de antenas ali dentro. Você pode ter 256, 512 antenas ali dentro de um painel. Que são várias microantenas que por isso que elas começam a perceber. Porque como são microantenas, elas começam a falar, isso aqui eu consigo identificar por esse e tal. Você começa a fazer multipercursos. Né? Isso é uma coisa que lá atrás, quando eu comecei com a área de rádio digital, que eu estava contando a história, né? A gente fazia multipercursos que causava os fadings, os desvanecimentos, as quedas de sinal. Hoje a engenharia usa isso em benefício. Né? Ela consegue identificar os percursos diferentes, pelas potências diferentes, né? E é um pouco mais complicado que isso. Não, eu entendi. Você tá né? simplificando. Mas que consegue identificar uma multiplicidade. E fora isso, né, a gente traz, então, você tem, sempre, capacidade é o que você falou, correto, 2G, 3G, 4G, tem sempre mais capacidade, cada vez mais volume de dados que você consegue passar. Então, agora você consegue cada vez mais elementos. E, por fim, a latência. A latência, na verdade, tem uma questão técnica de modulação, de técnicas de transmissão que você tem, mas também tem uma questão de arquitetura de rede. A gente fez uma virtualização da rede. A rede está cada vez mais virtual. A engenharia de redes, antigamente a rede era muito determinística. Você instalava, né, lá atrás, como é que era? Quando eu comecei na engenharia de telecomunicações, né, você tinha a sua casa, você tinha uma central telefônica. Você tinha um fio que conectava, e essa central telefônica estava ligada a outra central, a gente tinha até... A gente estudava isso na escola, né? Aquela hierarquia... Das centrais. Né? Até a central trânsito internacional que se conectava com a outra trânsito internacional lá do outro lado do oceano e tal. Essa hierarquia existe. Claro que ela continua existindo. Só que agora ela é virtual. E você consegue, através de
de uma tecnologia chamada SDN, Software Defined Network, né? Que por software você vai mudando as coisas. E aí tem várias tecnologias que foram entrando nesse meio, né? E hoje o que a gente chama, a gente usa o termo orquestração. Então a rede é orquestrada. É como se fosse uma grande orquestra com vários instrumentos, né? E tem um maestro, né? Que é o grande operação de rede, que na verdade é uma inteligência cada vez mais artificial, mas tem pessoas humanas ali por trás, né? Fazendo o software, claro, né? Para fazer essa grande orquestração dessa rede para que as coisas operem de uma forma melhor. E o cloud, né? A nuvem, ela trouxe um grande elemento novo no processo, né? Dentro dessa virtualização, que é a nuvem, né? Que é um conceito que já existia na área de TI, que é o Edge Computing, ou seja, a computação de borda. Então, com o Edge Computing, você consegue fazer processamentos locais sem precisar levar lá para a nuvem. E esses processamentos locais, eles, claro, reduzem a latência. Então, se você consegue processar ali próximo da onde está acontecendo a coisa, né? Você tem uma latência praticamente zero. Ou praticamente zero. Né? E aí você tem, claro, tem outras coisas associadas a isso, né? Por isso que o pessoal fala, a potencialidade do 5G vai chegar só quando a gente tiver o millimeter wave, ou seja, as ondas de altíssima frequência. Porque aí quando você tem altíssima frequência, você consegue botar ainda mais capacidade, mais informação e você consegue fazer melhor batimento e você consegue reduzir mais ainda a latência, né? Então, mas só que hoje você consegue fazer. Hoje existem situações do C-V2X, né, que é o protocolo que você usa para carros autônomos. Agora, outro dia mesmo, eu estava falando com a turma da Stellantis, né, a Volkswagen também, mesmo tipo de projeto, né, onde quando você fala em carro autônomo, você tem 5 gradações, né, onde a 5ª gradação é realmente ele está sozinho. 100% autônomo. Você tá vendido. Você não consegue interagir com o carro mais. Né? Só que hoje a tecnologia é mais ou menos como o metaverso, né? Assim, como diziam as nossas avós, né? Precaução sempre é bom. Né? Então, o nível 4 é aquilo que se entende que seja razoável. Dá para chegar agora. Ou no futuro próximo. Né? Porque nós temos que poder ainda ter o poder sobre a máquina, né? De não deixar a máquina andar sozinha. Né? Então, você poder interagir e tudo, não sei o quê. Então aquele negócio, aqueles filminhos de ficção. Né? Você tá lá. Estão se tornando realidade, estão chegando. Acho que é o Exterminador do Futuro, né? Que tem aquele motorzinho de táxi ali na frente, né? E ele vai sozinho, né? Aí o exterminador pega o cara e te arranca os caras do táxi. É mais ou menos isso. Tá chegando. Mas aí a gente ainda consegue arrancar o taxista né? do carro, do exterminador. Então acho que é isso. Acho que a tecnologia tem muito a ver com isso e é por isso que eu chamo o 5G de uma tecnologia tridimensional. Que a gente tem essa questão da capacidade, o throughput, né, em termo técnico que a gente usa, né, a questão do número de elementos que a gente pode cobrir e controlar dentro de uma mesma célula e a latência. Né? Uau, hermano, é uma aula. Você está dando aqui para a gente uma aula e eu quero te convidar para vir uma outra vez para a gente abordar outros assuntos, porque a gente ainda tem bastante coisa aqui que a gente precisa falar. Nosso tempo tá esgotando aqui, mas tem muita coisa que eu gostaria de já deixar aqui um convite para você voltar, de falar de cibersegurança, de falar de inteligência artificial, de machine learning, um monte de coisa que está conectado com tudo isso que a gente está falando. Mas eu quero te agradecer imensamente por você ter vindo aqui. Foi um prazer te receber. Eu estou saindo daqui hoje com um monte de coisa que eu não sabia, não fazia a menor ideia. Eu adoro quando isso acontece, porque eu acho que a gente chega onde esse projeto se propõe a chegar, que é levar informações, histórias, conhecimentos para as pessoas. E quando eu aprendo também, eu fico muito feliz, que é uma área que eu não conheço, telecom, uma coisa que para mim é bastante nova. Então eu quero te agradecer por você ter vindo, por ter doado o seu tempo para nós, e eu queria abrir para as suas considerações finais. Bom, agradecer pelo espaço. Eu, digamos assim, se deixar, eu fico conversando, né? Aquele papo de bar sobre tecnologia, os meus amigos sabem disso, né? A gente se reúne. Mas é muito interessante, interessante. E é outro negócio. E eu sou um grande fã de histórias em quadrinho. Né? Um dia que eu me aposentar e tudo, eu ainda tenho um projeto, tenho o meu livro lá de histórias em quadrinhos escrevendo. E história em quadrinho, né? Assim, para quem conhece, tem a questão lúdica, tudo, mas tem muita coisa, digamos, que alguém imaginou que a gente está botando. Eu lembro sempre do meu pai, quando eu fui trabalhar na Alemanha com rádio digital, ele via aquele negócio, aquelas coisas, aqueles tijolões, assim,
O Flash Gordon já tinha isso. Acho que a molecada aqui não conhece o Flash Gordon, né? O Flash Gordon já tinha isso. E ele começava a falar do Ming, do Imperador Ming e tal, tal. E a história em quadrinho é um negócio assim, muito legal, no sentido de que a gente possa fazer essa junção do lúdico, do que é da ficção que a gente tem, né? E aquilo que a tecnologia alcança. Então, todos os sistemas que você colocou, cyber, IA, realidade virtual, são coisas que foram pensadas por grandes pensadores no passado, né? Sempre brinco, né? A inteligência artificial, ela tem mais de 60 anos. Né? Só que a gente nunca teve tecnologia para trazê-la na realidade. Né? Então, eu convido a todos a nos visitar no FutureCon. O FutureCon vai acontecer de 18 a 20 de outubro, lá no São Paulo Expo. Né? O Antigo Imigrantes, ali para quem volta... Comecinho da Imigrantes aqui, né? Saindo da Bandeirantes. Isso, sai da Imigrantes ali. O primeiro retorno que der ali, né? Que tem ali, tá lá escrito, né? Antes do radar. O radar ali. Tem um radar de 70 km ali. É perigoso. Então, antes do radar, polícia, não vai... Reduz, tal, passa ali no Sobe retorno. a ponte e tá lá no Expo São Paulo. Lá. Então a gente vai estar no pavilhão 1 e 2, né? No pavilhão 3 a gente vai estar com o Brasil Wind Power, né? Que é também para quem é energia eólica, para quem tem interesse de ver tecnologia para essa área de energia. Então lá no FutureCon a gente vai ter muitos espaços, a gente está com uma área chamada Connectivity and Beyond, né? Que 5G Connectivity and Beyond, ou seja, o 5G, mas a gente já falando de 6G, nós estamos com umas demonstrações da Claro Embratel, da Vivo, de outros provedores, Brisanet, Telecom, que são novos provedores, muito legais para o pessoal sentir como é que os segmentos da indústria estão começando a adquirir uma nova musculatura, tanto de eficiência, como novas fontes de receita, quanto de maior atingimento de mercado. Né? Porque eu conto um caso aqui, assim, nós temos hoje uma fazenda no Mato Grosso do Sul que ela faz soja para fazer molho shoyu no Japão. Só que o comprador no Japão fala assim, eu quero ter garantia de rastreabilidade. Né? O que eles usam? Eles põem em cada elemento ou saca colhida, eles já fazem uma classificação em blockchain. Ou seja, blockchain, para quem não sabe, é um contrato digital. Então, aquilo lá está contratado e ele consegue fazer a rastreabilidade daquela saca que saiu, depois beneficiada, embarcada no navio, chega no Japão e tal, ele consegue saber, essa foi a saca que eu comprei. Tá? Isso a tecnologia permite. Então, esse tipo de coisa muda. O que acontece? Muda o relacionamento de confiança entre o vendedor e o comprador. Então, esse tipo de coisa que a gente vai mostrar dentro do FutureCon, a gente tem várias áreas, tem várias de conteúdo aberto. FutureTech é a nossa área lá dentro de tecnologia, inovação, academia. A gente está com uma série de universidades, empreendedores que vão se apresentar lá dentro. A gente tem as nossas arenas de conteúdo aberto, não precisa ser só o Congresso é mais político, institucional, né? A gente vai estar com o presidente da Anatel, o ministro das Comunicações, vai estar todo mundo lá. Mas as áreas que a gente tem, a área de ForCop, que são aplicações corporativas, a gente tem a área de Future Talks, já está falado aqui que é Future Talks, né? Vai falar de futuro, né? Aplicações. Ou seja, produtos. Imperdível, né? Tem que estar lá. Tem que estar lá. Então, de 18 a 20 de outubro. Como é que quem quiser ir, o que tem que fazer? Bom, tem que se inscrever no nosso site. Tá. Né? Tem o futurecom.com.br. Né? Entra lá, se inscreve. Entra lá, se inscreve, né? A gente tem para estudantes, a gente tem no terceiro dia um desconto especial. Legal. Tá? A visitação, nós temos um ingresso de visitação, ela é pago, a visitação é paga. Mas para o último dia, na quinta-feira, a gente tem um pacote especial. Excelente. Né? E eu convido a todos, né? Falo assim, olha, quem gosta de tecnologia... Tem que estar lá. E outra coisa, também hoje é uma coisa importante, quem está buscando emprego, olha, eu fico cada vez mais impressionado com a quantidade de headhunters que a gente tem dentro do FutureCon. Porque, claro, a indústria se encontra. E a gente tecnologia hoje tem muita demanda. Tem muita demanda, muita demanda. Então, os nossos corredores são as melhores formas que você carrega o seu currículo no celular para você passar em WhatsApp. Fica a dica aí, hein? Ó. Olha a dica valiosa, hein? Mas é isso. Irmão, muito obrigado por você ter vindo. Foi um prazer te conhecer. Obrigado pelo compartilhamento de tanto conhecimento. Agora eu entendi porque que o pessoal fala que você é uma enciclopédia, porque realmente tem muita coisa aí, tem muita experiência. Pessoal, obrigado por vocês terem assistido o nosso episódio até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, eu aprendi um monte de coisa bacana hoje.
Nós vamos trazer o Hermano aqui mais uma vez para a gente falar de outros temas que a gente não conseguiu abordar hoje, porque, enfim, a gente quis dar esse contorno mais profundo a esses temas que nós falamos. Eu queria pedir para vocês ajudarem a gente a compartilhar esse conteúdo que a gente faz aqui com feras como o Hermano, que vem aqui, doam o seu tempo, doam o seu conhecimento, para que a gente possa espalhar esse conhecimento para o máximo de pessoas que a gente puder. Tá certo? Então, até o próximo episódio e fiquem bem.